Bom, vamos lá então. Hoje é dia 12 de abril de 2023. Mais uma aula da disciplina de banco de dados 1. Deixa eu já compartilhar minha tela com vocês. Enquanto eu compartilho a tela. Pronto, vai aí a atividade 5, que é a atividade que nós vamos fazer a correção agora. E depois, na sequência, eu já vou mostrar a atividade 6, porque na atividade 6 nós vamos mudar a estratégia. Até esta atividade 5, eu estou mostrando um texto para vocês e só pedindo para vocês reorganizarem esse texto. Na próxima atividade, a gente vai mudar um pouco esse cenário. A tarefa vai ser um pouco diferente. Bom, antes vamos fazer a correção aqui dessa atividade 5. Nessa atividade 5, eu acrescentei alguns detalhes aqui. Falei para vocês que nesse texto que está aqui embaixo, nós tínhamos 1.185 caracteres. Fiz o mesmo pedido para que você use a criatividade para dar uma reorganizada nesses dados, mantendo as mesmas informações, o mesmo significado, porém, tentando ajustar isso numa proposta melhor. Outra coisa que a gente já vem falando em todas as atividades, que a gente não usa como estratégia abreviar, porque se você abreviar, você perde informação. Porque você pode abreviar segundo um critério seu, mas um segundo ator aí nesse processo pode ver aquela abreviação e nem não entender da mesma forma que você fez ao abreviar. A grande novidade aqui, ó, é que eu pedi para que você fique atento ao item 6.2, tipos de campos, que está nesse documento aqui, ó. Então, deixa eu abrir esse documento. E você considere também a tabela disponível na página 351. Então, é o item 6.2. Se a gente for aqui no sumário, o item 6.2, aqui, tipos de campos. Eu já tinha mostrado isso para vocês em uma outra aula, não me lembro qual. Mas aqui, nós estamos diante da documentação de um software de banco de dados. Esse software é o MySQL. Ele é apenas um dos vários softwares que eu tenho para trabalhar com banco de dados. E esse manual que a gente está consultando aqui, ele é bastante antigo. Ele é da versão 4 do MySQL. O MySQL já está na versão 8. Só a título de curiosidade, MySQL você acessa nesse site, mysql.com. Aqui tem o link da documentação. E aqui nesse link a gente vai encontrar, ó, já está na versão 8. E aí tem a documentação de várias coisas, tá? Várias. A MySQL foi comprado por uma outra empresa. O criador da MySQL criou MariaDB. Então, MySQL e MariaDB, nós podemos dizer que são irmãos gêmeos, porque são praticamente iguais. E aqui, ó, tem um manual de referência. Só que esse manual de referência aqui, ó, se eu pegar aqui o manual de referência da versão 8, que é a versão atual, eu tenho acesso a todas as informações aqui, ó. E a gente tem esse manual também em PDF. Porém, esse manual em PDF,
Até a última vez que eu consultei, ele está na versão em inglês. E aí nós temos aqui uma faca de dois legumes. Quem está na área de computação não deveria ter medo do idioma inglês. Mas esse manual aqui em português foi o último que eu encontrei do MySQL. E é da versão 4. Então, para aqueles que têm um pouco de dificuldade com o idioma, pode consultar esse manual da versão 4, até porque o que nós vamos estudar nessa disciplina, esse manual da versão 4 atende satisfatoriamente. Aqui ele está abrindo o manual da versão 8. O manual da versão 8 tem 6.200 páginas. O manual da versão 4 tem 860. Nós devemos ter aqui aproximadamente uns 15 anos de diferença entre um e outro ou mais. Mas aí você imagina, né? De 860 páginas para 6.000, realmente é uma diferença bem significativa. Mas provavelmente o nosso item 6.2 aqui deve estar do mesmo jeitinho, quer ver? Não, já mudou. O item 6.2 aqui trata de outro assunto. Mas aqui ainda tem tipos de campos também. Deve estar em outro item nessa versão. A parte de backup, recuperação, otimização. Bom, como eu disse, só a título de curiosidade, é nesse site mysql.com que tem esse software. Se a gente quiser pegar aqui só para completar a curiosidade, MariaDB, que eu falei para vocês que é irmão gêmeo, né, do MySQL. Existem vários outros bancos de dados. Eu costumo mostrar esse porque na parte prática, quando a gente for trabalhar com banco de dados, nós vamos trabalhar com essa ferramenta. E aí eu gosto de fazer a seguinte comparação. Quando a gente vai trabalhar com banco de dados, a gente, no caso, vai usar MySQL e MariaDB. Eu faço a comparação com quando você vai aprender a dirigir. Você vai aprender a dirigir. Se você aprende a dirigir na autoescola, num Palio, quando você for para um Celta, mudou o fabricante, mudou o carro, mas os conceitos são os mesmos. A direção do Palio tem o mesmo conceito e funcionalidade da direção no Celta. Então, aqui, quando você usa um software de banco de dados como MySQL e MariaDB, se você for para outro, Oracle, SQL Server da Microsoft, entre outros, os conceitos são praticamente os mesmos. Então, é só uma questão de você ter acesso à documentação daquele fabricante e buscar nessa documentação como que funciona aquele recurso que você precisa no software daquele outro fabricante. Os principais conceitos são os mesmos, tá? Bom, nesse item tipos de campos, no manual, ele explica que existem os tipos. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo os tipos que são numéricos. Então, eu tenho esse tint, é um inteiro muito pequeno, e aqui nós temos, se eu falar, quando a gente for especificar esse projeto, se eu falar que uma determinada coluna da minha tabela, aquelas tabelas que a gente cria aqui, ó, a gente cria as tabelas com as colunas. Mais à frente, nós vamos ter que especificar para cada coluna qual será o tipo de informação que será armazenada lá. Então, se eu falar que é tint, eu estou dizendo que naquela coluna eu consigo armazenar um número inteiro. Se tiver sinal, ele pode oscilar de menos 128 a 127, ou, se ele for sem sinal, ele pode ir da faixa de 0 até 255. Então, essa é a capacidade para esse tint. Existem vários outros tipos, ó. Bit, Boolean, o small int com sinal, ele vai de menos 32.768 até 32.767. E se não tiver sinal, de 0 a 65.535. E aqui você tem vários tipos de campos,
colunas que podem ser numéricos, cada um com seus respectivos tamanhos, né, capacidades de armazenamento. Float, double. E aí também, na orientação da atividade, eu pedi para ficar atento à tabela disponível na página 351. Por quê? Vamos lá na 351. Já passei, né? 351 está para frente. 348, 49, 351 aqui do documento, né? Aqui no PDF está dando 366, mas no documento 351 é essa daqui, ó. E essa tabela. Por quê? Porque eu quero que você entenda que se a gente está fazendo uma proposta em formato de tabelas para que possam ser armazenados os dados para um determinado software, e eu estou me preocupando ao máximo de que esses dados ocupem o menor espaço possível no disco, então eu tenho que conhecer isso aqui, ó. Porque se uma coluna puder ser definida como do tipo tiny-int, cada informação nessa coluna vai gastar apenas 1 byte no computador. Se for small int, vai gastar apenas 2 bytes, e assim sucessivamente. Então, por isso que é importante que você conheça essas informações do software de banco de dados que você vai usar. Então, você vai fazer o quê? Você vai avaliar quais informações podem ser armazenadas numa coluna e qual que é o tipo mais adequado para ser especificado para aquela coluna. Tem os tipos de data e hora. Ó, se eu falo que é um date time, eu estou falando que está nesse padrão aqui, ó. Ano, tracinho mês, tracinho dia, espaço hora, 2 pontos minutos, 2 pontos segundos. Dentro dessa nossa missão de ser pão duro e miserável, nós poderíamos imaginar que se eu tirar esse tracinho e esse 2 pontos e esse espaço, que há entre a data e a hora, eu ganharia. Mas quando eu especifico um date time, o software de banco de dados já vai ter lá a estratégia dele para fazer esse armazenamento da forma mais eficiente possível, tá? Bom, além desses tipos numéricos, nós temos os tipos de data e hora, que são esses aqui que eu estou passando. Mais à frente, tem o tipo time, ó. Eu quero guardar só a hora, tipo year. Tipos string. Aí, os tipos string, os mais utilizados, é o char e varchar. Vamos dar uma olhada neles aqui. E aqui é até bom que a gente já olha uma diferença que existe para entender qual é a diferença entre o char e o varchar. Vou até aumentar esse troço aqui um pouquinho para ficar o maior possível na tela para vocês. Diminuir um pouquinho, já está bom. Char e varchar. Eles são iguais, porém diferentes, se é que isso é possível. Iguais no sentido de que armazenam o mesmo tipo de informação. Diferentes porque na estratégia de gravar a informação no disco do computador, eles têm comportamento diferente. Então, olha só aqui, ó. Se eu falo que eu vou guardar uma informação no formato char de 4, esse char, esse 4 que está dentro do char, significa que é a capacidade máxima. Eu poderia colocar um char de 30, um char de 50, um char de 200. Esse número que eu especifico aqui é a capacidade máxima para esse char. E eu tenho o varchar, onde eu também especifico a capacidade máxima para ele.
Então, do mesmo jeito que eu coloquei um varchar de 4, poderia ser um varchar de 50, um varchar de 80, um varchar de 200. Bom, mas vamos entender qual que é a diferença dos dois, já que os dois eu especifico uma capacidade máxima. A diferença está no comportamento ao ocupar espaço em disco. Quando eu falo que uma informação é char de 4, capacidade máxima de 4 caracteres, e na hora de gravar uma informação lá, eu quero gravar nada, e esse nada está simbolizado por esse apóstrofo aqui, ó. Apóstrofo, nada, apóstrofo. Ou seja, o que tem aqui? Nada. Literalmente nada. O que vai ser guardado? Vai ser guardado 4 bytes. O char, quando você fala que o char ele tem capacidade máxima de 4 bytes, ele sempre vai gravar no disco do computador 4 bytes. Não interessa se você gravou nada, se você gravou 2 caracteres, se você gravou 4 caracteres, se você tentou gravar 3, 6, 8, você tentou gravar 8, o que vai acontecer? Só cabe 4. Então, ele pega os 4 primeiros e despreza o restante. Então, nessa situação aqui, onde eu estou tentando guardar a informação A, B, C, D, E, F, G, H, eu estou tentando gravar isso dentro de uma coluna que foi especificada como char de 4. Vai gravar o ABCD, o resto vai ser desprezado. A informação vai ser truncada. O EFGH será perdido. Então, percebam que, quando você fala char e o tamanho, esse tamanho que você põe aqui é a quantidade de bytes que vai ser usada do disco, independente de quanto desse espaço você utilizou. Vamos para o varchar. Dentro da mesma lógica, eu especifiquei que eu tenho uma coluna que será do tipo varchar com tamanho máximo de 4 caracteres. Então, se eu gravar nada, ele gasta 1 byte no disco. Se eu gravar 2 caracteres, AB, ele gasta 3 bytes. Se eu colocar ABCD, ele gasta 5 bytes. Então, aqui você começa a perceber a diferença do char e do varchar. O char sempre vai ocupar no disco o tamanho máximo especificado, independente do tamanho da informação que foi gravada lá. O varchar, ele faz uma alocação de espaço no disco de forma dinâmica, que vai corresponder ao tamanho da informação que você está gravando, ou seja, se eu gravar 3 bytes, o consumo do disco será 3 bytes mais 1. Bom, depois que você começou a perceber qual a diferença do char e do varchar, você provavelmente está pensando aí na sua cabecinha, uá, eu vou usar só o varchar. Porque ele faz essa mágica. Imagina se você tem, por exemplo, a necessidade de guardar o nome dos clientes. Vamos supor que você imagina que um cliente não tenha um nome maior que 40 caracteres. Se você coloca char de 40, todo cliente vai gastar 40 bytes lá no disco. Se você põe varchar de 40, o João da Silva vai gastar muito menos de 40. Vai ser o tamanho em caracteres de João da Silva mais 1 byte. Então, você pensa assim, ué, vou usar só varchar de 40. Mas eu imagino que se vocês ainda não atingirem essa maturidade, logo, logo vocês vão atingir. Em computação, não tem milagre. Tem muita coisinha aí que parece milagre, que parece que o computador é inteligente, mas não existe milagre em computação. O que tem de diferença aqui, então, com relação à performance? O varchar, ele gasta menos disco, porque ele faz essa brincadeira aqui, ó. Ele é inteligente para ir lá na hora de gravar no disco e gastar um pouco menos de espaço em função da informação que vai ser armazenada. Essa mágica não é de graça. Isso significa dizer que o varchar vai consumir mais processador para fazer essa brincadeira. Então, o varchar é legal porque gasta menos disco? Sim, mas ele gasta mais processador do que o char. O char, ele vai ser mais rápido
no quesito processamento, porque o software de banco de dados não tem que ficar preocupado em saber qual que é o tamanho da informação que vai ser gravada para ele ir lá no disco e tentar otimizar esse espaço em disco. Se o char é de 10, ele vai lá no disco e aloca 10 e acabou. Então, o char é mais rápido, mas gasta mais disco. O varchar vai ser mais lento, porque ele precisa de uma quantidade de processamento para fazer essa alocação dinâmica de espaço no disco. Tá claro, gente? Alguém tem dúvida aí do char e varchar? Entenderam a diferença? Como é que a gente faz, então? Vamos pegar um exemplo. Eu quero gravar, nós vamos ter esse exemplo aqui, acho que na atividade. Olha isso aqui, ó. Nessa atividade 5 que nós vamos fazer correção, fala na placa do carro. Essa placa do carro, ela é composta de letras e números. Se ela é composta de letras e números, eu não posso usar nenhum tipo numérico. Nenhum daqueles tipos numéricos que nós vimos aqui anteriormente, integer, small int, não dá, porque só guarda número, e só dentro daquelas faixas. Então, a placa do carro não dá para ser número, tem que ser alfanumérico, tem letras e números. Então, eu vou ter que usar char ou varchar. Qual que você usaria para a placa do carro? Char. Por quê? Porque é sempre 7. Não tem placa com 20 caracteres e placa com 4 caracteres. É sempre 7. Então, a lógica me manda colocar char de 7. Por quê? Porque é sempre 7. Ok? Bom, vamos mais um exemplo. Se eu fosse criar... Se eu fosse armazenar no banco de dados, o CNPJ de uma empresa, que são 14 números, se eu resolvesse, em vez de usar algum tipo numérico que eu tenho lá, se eu resolvesse usar char ou varchar, para guardar o CNPJ de uma empresa, eu vou usar char ou varchar? Char também. Exatamente. O CNPJ da empresa sempre tem 14 dígitos, 14 caracteres. Então, vou usar o char também. Mas eu posso ter situações... lembrando que, aproveitando aqui, abrindo um parênteses, lembrando que, após você fazer essa definição, isso vai para o projeto de banco de dados, isso vira uma regra no software de banco de dados, e o algoritmo que depois vai ser construído vai usar esse banco de dados do jeito que ele foi projetado. Eventualmente é possível, depois que esse sistema já está em funcionamento, é possível você, por exemplo, perceber que não fez uma boa escolha e ir lá dentro do banco de dados e fazer essas alterações. Inclusive, é possível usar comandos no banco de dados para saber como é que está a situação do banco de dados hoje e traçar uma estratégia para saber se você muda de char para varchar ou não, se vai mudar, se vai alterar o tamanho ou não. Então, isso é possível de se fazer depois em processos de otimização do banco de dados, mesmo depois de pronto, em funcionamento, desde que você faça essas alterações e não compliquem o funcionamento do algoritmo, que já está em execução. Se essas mudanças que você faz no banco de dados implicam em algum ajuste no algoritmo, isso tem que ser feito em conjunto com a equipe de desenvolvimento que vai fazer uma nova versão do software, tá? E aí é planejado as alterações do banco de dados com uma nova versão do software. As coisas têm que andar juntas, não podem ser feitas separadamente. Bom, eu tenho por hábito o seguinte, vamos pegar mais um exemplo, tá? A gente só usou o exemplo que deu char, né? Se eu tivesse, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Vamos pegar aqui da atividade. Aqui na atividade está falando que tem motorista, tem o nome do motorista. Tem aqui, ó, Volkswagen. Volkswagen é uma montadora, é uma fábrica de carros, é uma marca de uma fábrica de carros, correto? Tem o Volkswagen, tem o Fiat, tem o Ford. Acho que são Ford, Volkswagen, Fiat, Ford, Fiat, Volkswagen. Eu provavelmente vou ter que ter uma coluna em alguma tabela para guardar o nome dessas montadoras.
Esse nome dessas montadoras, vocês usariam char ou varchar para guardar? Varchar é uma opção? Sim. Se eu fizer uma análise que faz parte da concepção de um projeto de banco de dados, o que eu faria para tomar essa decisão? Eu olharia quais os nomes de fabricantes de veículo que existem no mundo. Não é muito difícil de achar a maioria deles. Os maiores nomes, Volkswagen tem o quê? 3, 6, 9, 10. Volkswagen tem 10 caracteres só. Eu faria o seguinte: se, ao pesquisar o nome das montadoras de carro no mundo, eu não encontrasse nenhum nome com mais de 20 caracteres, e eu fosse estabelecer que o tamanho vai ser 20, independente de char ou varchar, eu cheguei à conclusão que o tamanho vai ser 20. Eu faria a opção pelo char. Eu faria um char de 20. Por quê? Eu tenho, aí é uma estratégia minha, você pode discordar e nos projetos que você for trabalhar, você pode adotar estratégias diferentes. Lembrando que isso sempre pode ser revisado posteriormente, depois do projeto funcionando. Porque se eu tenho só 20 caracteres e a quantidade de montadoras que tem no mundo não deve passar de umas 4, 5 mil. Quantas montadoras de carro tem no mundo? Se bem que se você for pegar as grandes mesmo aí, não dá 20, 30, né? Então nós estamos quase tudo igual no mundo inteiro, né? Então se você pegar que a gente está falando, vamos chutar alto, porque aqui a gente tem que fazer essa expectativa, porque quando você cria um software, você tem uma expectativa que ele dure pelo menos uns 30, 40 anos. Apesar que muitos não duram quase nada, né? Então, se eu estiver falando de um universo, sei lá, de 5 mil possíveis montadoras e com 20 bytes, eu não sei se eu usaria o varchar para esse universo que é para sistemas de banco de dados. Isso é um universo muito pequeno. 5 mil. Se a gente trabalhar, se a gente for ver os sistemas, os grandes sistemas que a gente tem funcionando, são os sistemas bancários, qualquer outro sistema grande que está rodando aí, você vai olhar aí, sei lá, 20 milhões de clientes, 3 milhões de produtos. Você entra em qualquer supermercado razoável de Uberaba, quantos produtos tem lá dentro diferentes? Vai ter, às vezes, milhares, centenas de milhares, sei lá, dezenas de milhares. Quantas vendas são feitas por ano? A gente está falando aí, talvez, de milhões de itens vendidos. Então, assim, perceba que qualquer, sei lá, um aplicativo que você usa aí de vez em quando para pedir um carro, né? Um Uber, um 99, sei lá, esses aplicativos. Quantas corridas por dia um aplicativo desse registra? Eu estava vendo uma notícia recentemente que, agora, esses dias, o Pix bateu o recorde de 120 e poucos milhões de transações num dia. Em 24 horas, foram feitos mais de 120 milhões de transações via Pix. Então, olha só, quando a gente vai analisar um problema, a gente analisa tudo isso, tá? Então, se eu estivesse falando das montadoras, eu usaria um char de 20. Eu tenho por hábito fazer o seguinte: se esse tamanho que eu vou pôr aqui dentro, no lugar do 4, vai estar na casa de até 20, 25, 30, eu tenho a vontade e a tendência de escolher o char. Por quê? Porque eu estou falando de uma informação relativamente pequena. Mas é óbvio que eu vou analisar também qual que é o universo, qual que é, imaginando que esse sistema está funcionando há 15 anos, quanto de informação vai ter lá dentro. Agora, se passou de 25, 30, eu tenho a tendência de usar o varchar. Tá? Então, por exemplo, se eu vou definir o nome dos meus clientes, dificilmente tem uma pessoa com um nome muito grande que vai ter 20, sei lá, 30 caracteres, já é um absurdo. Mas se eu resolvi falar que os meus clientes, o limite para o tamanho do nome do cliente aqui vai ser, por exemplo, de 60, aí eu vou usar o varchar. Tá? Então, essas estratégias que eu uso.
e aí quando você for atuar em algum projeto, provavelmente você já entendeu o raciocínio que você deve ter para fazer esse tipo de escolha aqui. Ok? Bom, o char e varchar, se não me falha a memória, nós vamos... sim, ó. Eles são limitados a 255. Tem essa limitação, ó. Isso aqui ele está falando de uma versão muito antiga, não sei se na versão nova isso mudou, provavelmente não, tá? Provavelmente não. Então, você, quando fala de char e varchar, a gente está falando que aqui dentro desse, no lugar desse número 4, a gente vai botar no máximo 255. Mas e se eu quiser, por exemplo, vamos supor que as provas do Enem, elas são online e você faz a redação lá. Sua redação vai ter muito mais de 255 caracteres. Sua redação vai ser literalmente um texto. Então, eu nunca poderia colocar num sistema de prova online, onde o cara digita a redação dele, usar char ou varchar. Então, quais as opções que eu tenho? Eu tenho a opção de texto. Então, se eu falar que aquela coluna é do tipo texto, o cara vai digitar, aí o limite eu não lembro de cabeça. É a mesma coisa, porque cada caractere vai ocupar um byte. Ah, sim. No caso do varchar aqui, né, você vai ter essa limitação, como esse byte a mais aqui, ele faz parte do processo do processamento para fazer a brincadeira da sanfona, né, de ocupar só o espaço necessário em disco. Então, realmente, no caso do varchar, quando você falar 255, ele não vai ocupar os 255, não, porque ele vai precisar de uma aqui. Bom, esse aqui é das versões muito antigas, o tamanho pode ser de 0 a 255. 0 não faz nem sentido, né? Como é que eu vou definir 0? 0 não cabe nada. Então, realmente, no caso do varchar, tem que observar aqui que um byte a mais vai para esse controle que ele faz. Bom, aí nós temos o tipo texto. Esse tipo texto aqui eu não lembro de cabeça qual que é a limitação dele, tá? Deixa eu ver se aqui fala. Parâmetro solar... É um texto bem grande, não me recordo qual que é a limitação, não. Mas certamente tem. Tamanho para armazenamento, a única diferença entre tipo log e texto aqui é a ordenação e a comparação sendo usados no banco de tipo blog, blá, 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 em outras palavras, texto, blog. Beleza. Tudo bem. Então, olha só, por que eu estou falando disso aqui já? Eu quero que vocês prestem atenção nesses detalhes, porque eu já estou com vontade de até no final do mês, ou no mais tardar na virada desse mês para o próximo, mostrar para vocês um software de projeto de banco de dados, e a gente vai começar a pegar essas correções, e não só fazer as tabelas aqui, mas depois que a gente fizer a tabela aqui, que é só um rascunho do projeto, a gente pega essa tabela que a gente pôs aqui e converte isso para o software. Tá? Então, por isso que eu já quero que vocês fiquem atentos a esses detalhes aqui do manual. Vamos para a correção, então. Já falei desse tópico que tinha aqui na atividade. E agora nós vamos falar desse cenário aqui. Já estou com a planilha aqui para a gente usar. Eu vou até fechar esse manual aqui, tá? Bom, então vamos lá. O motorista Flávio Cunha dirigiu o táxi de placa XPT 1015, que é um Volkswagen Gol 1.0, ano 2010, branco. Ele dirigiu esse carro do dia 10 de maio de 2003 às 15 horas até o dia 10 de maio de 2003 às 23 horas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos os motoristas, nós temos os veículos, nós temos qual que é a montadora que fez aquele veículo, nós temos qual que é aquele veículo, que seria um veículo, esse 1.0 aqui nós poderíamos considerar um modelo, esse 2010 aqui seria um ano de fabricação, nós temos a cor do veículo, aqui tem veículo branco, tem veículo verde, tem veículo vermelho, branco, verde, vermelho, e o que mais que nós temos? E nós temos aqui o período, o cara é como se fosse o
o cara tem uma frota de carro, chegou um motorista, pegou um carro e saiu. Então ficou registrado. Ó. O Flávio foi lá na empresa, pegou o carro. Vamos supor que o cara tem uma empresa que tem uma frota de táxi, que não faliu ainda, né? Então, ele chegou um motorista para trabalhar, ele foi lá, pegou aquele carro, saiu para trabalhar nesse dia e nesse horário, e chegou e devolveu o carro nesse horário. A gente não está nem falando aqui das corridas que ele fez, dos passageiros que ele transportou, quanto que ele cobrou, quanto que deu de receita, etc. Não estou falando, por exemplo, das manutenções do veículo, que veículo que estragou, que teve que chamar guincho, que teve que ir para o mecânico, que teve que trocar peça. Percebe que isso aqui, ó, é um cisco de um universo que é muito maior, sempre. Aliás, tudo que a gente está fazendo aqui é sempre um pedacinho muito pequeno de uma coisa que é muito maior e mais complexa. Mas, se a gente aplicar os mesmos conceitos, os mesmos princípios, a mesma lógica para resolver esse probleminha pequeno, quando o problemão for maior, só vai dar mais trabalho. Mas o processo, teoricamente, seria o mesmo. Bom, então vamos começar esse negócio aqui. Vou começar já pegando o motorista. Então, já vou criar uma tabela aqui para motoristas. Motoristas, para variar, nós vamos criar um identificador e nome. A princípio, não tem mais nada do motorista aqui, só tem o nome, né? Só nome. Nós vamos considerar mais uma vez que, se aparecer Flávio Cunha mais de uma vez aqui, a gente vai considerar que é a mesma pessoa. Mas, muito em breve, principalmente já na próxima atividade, como a gente não vai ter esses dados, vocês vão perceber daqui um pouquinho, eu vou mostrar a próxima atividade, que é a atividade 6, eu já tenho que considerar que podem ter homônimos trabalhando. Beleza, então eu tenho o motorista com o código e nome. Deixa eu dar uma mesclada nesse troço, deixa eu centralizar esse cara aqui, centralizando esse, pronto, vamos botar esse ID para cá, vamos chegar isso para cá, vamos tirar essas linhas de grade e vamos fazer aquele processo que a gente já está acostumado. Está aqui, pronto. Deixa eu já trazer os motoristas para cá. Então, eu tenho o Flávio Cunha aqui. Eu tenho o Pedro Ernesto. Eu tenho o Frederico Costa. Eu tenho o Flávio Cunha, já foi. O Pedro Ernesto também já foi. O Flávio Cunha já foi. O Frederico Costa... Frederico Costa já foi? Já também. O Pedro Ernesto também já foi. Frederico Costa já foi. E está falindo mesmo essa empresa de táxi aqui, ó. Só tem 3 motoristas. Os remanescentes. O resto deve ter... Então, isso aqui eu posso tirar por enquanto. Pronto. Vamos trabalhar com esses motoristas. Os identificadores, que nós já estamos acostumados, 1, 2 e 3. Bom, próximo. Vamos colocar essas montadoras aqui, ó. Volkswagen, Fiat, Ford. Então, eu vou chamar de montadoras mesmo, tá? Vou colocar aqui mais no cantinho, que provavelmente elas vão estar relacionadas com os veículos que elas fabricam. Então, eu tenho aqui as montadoras, que também terão um identificador e um nome da montadora. Esse identificador nós vamos centralizar. Isso aqui pode ficar menor. E vamos colocar aqui algumas montadoras. Parece que vão ter poucas também, então vamos colocar aqui. Então vamos pegar as montadoras. Eu tenho Volkswagen. Esse aqui é um sistema de uma empresa de táxi. É um sistema que vai rodar só aqui no Brasil. Esse D aqui, ó. Qual tipo numérico vocês acham que nós poderíamos usar? Considerando esse cara aqui, ó. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Cadê o item 6.2? 6.2. Chegou. Tipos de campos. Tá aqui, ó. TININT 0 a 255.
Small int, 0 a 65 mil. Medium int, 1 milhão, 16 milhões 777. Qual desses tipos aqui você acha que a gente poderia usar para o ID das montadoras? Nem vou para frente. Não vou nem pensar em int, porque não existe... Que número é esse aqui? Deixa eu ver. 3... Não existe 4 trilhões 294 milhões de montadora de carro. Nem se a gente pegar, sei lá, dos marcianos lá, qual que é as montadoras dele, porque naquele planeta, nem se pegar do universo, eu não imagino que vai ter isso. Então, esse int aqui, fora de questão. Esse aqui também é um número muito grande. 17 milhões de montadoras, muito pouco provável. 65 mil, se a gente considerar, desde que o Henry Ford fez aquela chimbica lá, não sei se foi na década de 30, 40, até hoje, eu acho que 65 mil ainda é um número grande, para a quantidade de montadoras. Eu tenho a tendência de pensar que se esse sistema está sendo projetado e construído agora, e ainda vai ser usado, se eu falar que vai ter 255 montadoras no Brasil, eu acho que esse negócio funciona aí pelos belos 15, 20 anos de boa. Se a gente tiver umas 30, 40 montadoras funcionando no Brasil hoje, até essas falirem, uma comprar outra, troca de nome, aparecer novas, eu acho que 255 é um número legal. Então, eu teria a tendência de usar o TinyInt para esse ID aqui das montadoras. Ou seja, o identificador da montadora vai me custar apenas 1 byte, né? 1 byte só. Se a gente pegar naquela tabelinha lá, é 1 byte só. E isso é um negócio bem interessante, né? Então, peguei Volkswagen, peguei Fiat, vamos lá, Volkswagen Ford. O que mais que tem aqui? Volkswagen, Fiat, Ford, Fiat, Volkswagen, Ford. Acabou também. Se aparecer alguma nova, só acrescentar aqui. Então, deixa eu dar uma tirada nisso aqui. E deixa eu colocar esses pontilhados aqui de novo, para ficar tudo bonitinho. Pronto. Então, já tem as montadoras, já tem os motoristas. Bom, agora, eu tenho, vou pegar o quê aqui? Vou pegar os veículos, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui um Gol 1.0 2010, eu tenho um Fiat Palio 1.3 2011, eu tenho um EcoSport 2.0 2013, eu tenho um Gol 1.0 2010 de novo, eu tenho um Palio 1.3 2011, eu tenho um EcoSport 2.0 2013, eu tenho um Palio 1.3 2011, parece que são até os mesmos que são, né? Pela placa aqui a gente vê que são os mesmos carros. Mas veja bem, nesse tipo de atividade aqui, a gente está analisando uma amostra muito pequena da realidade, tá? A gente sempre considera isso aqui dados hipotéticos inventados de uma amostra muito pequena do que pode ser efetivamente os dados desse banco de dados. Então a gente tem que considerar e a gente tem que tentar imaginar ou pesquisar e buscar quais universo, né, qual que é o universo de informação que pode ter nesse banco de dados. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, eu tenho o Gol, tenho o Palio, tenho o Export, tenho o Palio, Export, Palio. Bom, então beleza, então eu vou criar aqui uma tabela para os veículos. Vou chamar esse negócio aqui de veículos. Também vamos ter um identificador e um nome desse veículo. Então, uma tabela aqui, vamos diminuir isso aqui. Acho que nem precisa aumentar isso aqui. Vou colocar aqui. Tá, então, eu tenho Gol, eu tenho Palio, eu tenho EcoSport, Gol, Palio, Export. Gol, Palio, Gol, Export. Só tem esses 3 carros aqui por enquanto, mas poderiam ter vários outros. Fusca, Uno, sei lá, Santana,
e outros carros mais, tá? Então, se só tem esse aqui na nossa atividade, nós vamos colocar esses aqui. E sempre lembrando que poderiam existir dezenas de outros modelos aqui, dezenas de outros veículos diferentes. Então, nós temos esses veículos aqui. Bom, esses veículos aqui são apenas os veículos que existem. Isso aqui ainda não é a frota lá da empresa de táxi. Tá? Aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar uma outra tabela e eu poderia chamar essa outra tabela de carro, sei lá. Carros. E também vai ter um identificador, vai ter um nome. E vai ter, na realidade, aqui eu vou chamar, não vou chamar de nome, eu vou chamar de modelo. Vou chamar de modelo. E aí eu vou criar aqui de novo, vou mesclar esse negócio, esse D aqui mais uma vez pode ficar pequeno. Isso aqui eu vou centralizar aqui. E vou colocar aqui quais são os carros que eu tenho. Ou poderia chamar essa tabela de modelos também. Essa questão da nomenclatura aqui, o ideal é que ela sempre esteja o mais próximo possível da nomenclatura que as pessoas que trabalham na empresa estão acostumadas a usar. Isso facilita. Bom, então, o que eu estou chamando de modelo? Aqui eu já tenho o Gol. Então, esse 1.0 aqui, ó, 1.3, seria o modelo. Então, eu vou ter aqui, ó. Então, se é um modelo... Bom, eu estou esquecendo de um detalhe. Pausa. Antes de seguir aqui na especificação dos carros, eu já quero fazer a relação, o relacionamento entre essas tabelas. Então, por exemplo, eu preciso saber de qual montadora é um determinado veículo. Então, nós temos aquela questão da cardinalidade. Um veículo, ele foi fabricado por quantas montadoras? Uma só, correto? Uma montadora, ela pode fabricar quantos veículos? Vários diferentes. Então, nesses casos, onde muitos veículos para uma montadora, como é que eu resolvo isso? Eu vou inserir uma coluna aqui, onde eu vou criar aqui, ó, eu poderia chamar de montadora, marca, sei lá. Chamar de montadora vai ficar grande. Eu vou pôr marca só para ficar pequeno, tá? Mas o ideal seria montadora. Eu já falei para vocês também que entre as manias que eu tenho, se essa coluna aqui é para fazer a conexão do veículo com a sua montadora, e a tabela chama montadoras, eu aqui usaria a coluna montadora. E eu vou usar. Pronto, montadora. É só para ficar menorzinho aqui na minha... Eu diminuo aqui, ó. Então, eu vou chamar de montadora. E, então, o Gol é da montadora. Isso aqui eu vou usar de cabelo. Um é Volkswagen, o Palio é da Fiat, a Export é da Ford. Percebam que nessa proposta aqui, eu consigo ter todos os veículos de todas as montadoras do Brasil facilmente organizados nessas duas tabelas aqui, ó. Aí, agora que eu vou falar efetivamente dos carros que a frota tem. Então, quando a gente vai falar dos carros, tem uma placa, tem o modelo e tem o ano. Esse modelo, que aqui a princípio só fala de 1.0, 1.3, 2.0, 1.0, 1.3, esses modelos aqui, eles estão muito resumidos, ó. 1.3, a gente sabe que na realidade as montadoras adoram inventar modelo bonitinho. Aqui poderia ser 1.0 Flex Turbo. Não é isso que a gente tem no mercado? Outra coisa que a gente tem no mercado, é o modelo SL, SLX, e assim sucessivamente. Então, essa seria a ideia, tá? Na realidade, eu nem chamaria isso aqui de carros. Eu chamaria isso aqui de modelos. Vou até trocar. Modelos. Então, vamos pegar os modelos. Aqui no
universo que a gente está muito pobre, eu tenho o Gol 1.0, eu tenho aqui o 1.0, a EcoSport 2.0. Lembrando que, mais uma vez, né, o ideal seria que tivesse mais detalhados aqui, 2.0, Flex, Luxo, Siena, tem aqueles nomezinhos lá que o montador adora, tá? 2 pontos, bom, mas aí eu preciso ligar isso ao veículo também, né? O modelo ao veículo. Então, eu poderia ter, por exemplo, um Gol 1.0 e poderia ter um Gol 1.6 Turbo Flex, né? Então, o mesmo veículo, ele pode ter vários modelos diferentes. Então, é isso que eu estou tentando representar com essa tabela de modelos. E aí, mais uma vez, eu vou precisar de fazer aqui o seguinte. Um veículo, ele pode ter quantos modelos? Vários. O Gol, o Uno, o Palio, tem 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, acho que não. Esses carros mais populares, antigamente tinham 1.0, 1.3, 1.5, às vezes saiu 1.6. O Uno tinha 1.0, 1.3, 1.5, 1.6R, saiu um monte de... Vocês não são da época desses carros velhos, vocês estão mais acostumados com os carros mais novos. Eu, como eu tive um Fiat 147, qualquer dia desses vocês pesquisem o que é um Fiat 147, vocês nunca viram nem na rua andando. Porque hoje em dia acho que é difícil ter um vivo aí na rua. Então a gente tem essa salada de sopa de letrinhas que as montadoras fazem. Então eu vou deixar vou até deixar vamos deixar um pouquinho diferente do que está aqui no exercício, só para ficar bem claro essa questão, tá? Então, Flex também é uma novidade, né, do combustível, o turbo também, turbo não, vamos dizer, SLX, sei lá, é o que essas montadoras inventam aí, tá? E esse Palio 1.3 que está aqui, então tem um Palio 1.3 Flex, pronto. Só para dar uma melhorada aqui no layout da brincadeira. Então, também tem os códigos. E aí, cada modelo desse aqui, eu vou falar qual que é o veículo. Então, mais uma vez, eu vou dar uma mesclada aqui, porque eu vou ajustar essa tabela. Por quê? Porque um veículo pode ter vários modelos, mas um modelo é só de um veículo. Então, vou colocar aqui para fazer essa conexão. Então, esse veículo aqui, esse 1.0 é o quê? É o Gol 1.0. Então, esse Gol 1.0, esse aqui é o Gol. Esse 1.0 SLX é da Volkswagen, esse Gol. Tá. Então, o Palio 1.3. Então, o Palio, que é 1.3, eu vou considerar que é esse aqui, que é o Palio. Sobrou para a EcoSport esse 2.0 Turbo. Então, aqui, ó, eu imagino que nessa atividade vocês provavelmente fizeram bem diferente. Talvez vocês ainda não tiveram essa visão de tanta fragmentação assim. E ainda vai longe isso aqui. Então, eu tenho um montador que faz veículos, e já está bem identificado aqui cada veículo, qual que é a sua respectiva montadora. Cada veículo pode ter vários modelos, e aqui eu identifico exatamente os modelos de qual veículo é e correspondente automaticamente às respectivas montadoras. Agora que eu tenho os modelos, agora eu vou criar a tabela de carros. Só agora eu vou ter os carros. E para ficar tudo aqui visível na tela, eu vou dar uma mexida nisso aqui. Eu vou passar os veículos aqui para baixo, já que eles são relativamente poucos. E vou pegar essa montadora que está aqui também e vou passar ela aqui para baixo para a gente conseguir sempre enxergar tudo. Isso facilita a nossa vida. Pronto. Voltando para cá. Pronto. Então, eu tenho montadora, veículo e modelos. Agora, então, eu vou criar os carros. Agora sim eu tenho a frota da empresa. Carros. Aí, olha só, não vou criar um identificador para carros. Por quê? Porque aqui já me dá uma opção maravilhosa. Aqui já fala da placa. A placa é um identificador. Já faz a função desse ID que a gente está criando.
em todas as nossas atividades, se eu já tenho uma informação que me permite identificar cada item dentro da tabela, eu não preciso criar um novo. Então, eu vou pegar a placa mesmo. Então, aqui, ó, eu tenho... Os carros, eles terão placa, ano e só, né? Placa e ano. A cor, depois nós vamos criar uma tabela para cores também. Então, os carros é placa, ano, consequentemente, eu preciso saber qual que é o modelo dele. Placa, ano e modelo. Então, isso vai ser a nossa tabela de veículos, de carros. Tabela de carros. Deixa eu pegar isso aqui e dar uma ajustada nisso aqui. O ano pode ser bem menor, o modelo também pode ser bem menor. Esse carro, vamos centralizar isso aqui tudo, então vamos pegar aqui, vamos colocar alguns carros aqui. Pronto. Como tem poucos, eu vou deixar assim pequenininho também. Então vamos lá, vamos pegar o primeiro veículo. O primeiro veículo aqui, ó, é esse XPT 1015, que é um Gol 1.0. Então, esse XPT 1015, qual que é o modelo dele? É o Gol 1.0. O Gol é o veículo 1. O veículo 1 é esse aqui, ó. Então, é o modelo 1. Quando eu coloco esse modelo 1 para o XPT 1015, que carro é esse XPT 1015? Ele é do modelo 1. Modelo 1 é um veículo do modelo 1.0 SLX do veículo 1, que é um Gol, da montadora 1, que é Volkswagen. Então, já fechamos aqui esse primeiro veículo. Vamos para o próximo. O próximo é um RTG 1421, que é um Palio 1.3. Ele é um Palio 1.3. 1.3 é esse cara aqui, ó, que é o Palio. O Palio aqui é o carro 2, o 2 Palio 1.3 é esse modelo 3. Já vamos colocar o ano também, né? O Gol é 2010. E o Palio é 2011. Percebam que nessa minha proposta aqui, ó, eu poderia ter um outro carro idêntico, do mesmo modelo, com placa diferente e ano diferente. Só usando essa tabela aqui, ó. E é muito comum nessas empresas, porque normalmente eles não compram um carro. Essas empresas que têm frota normalmente compram 10, 15. E muito comum também comprar, às vezes, o mesmo modelo. Então, às vezes o modelo vai repetir muito aqui, ó, mas é placa e ano diferente. Ou placa diferente e ano igual. O cara comprou 10 carros num lote, né? Comprou 10, então vai ser tudo 2023 do mesmo modelo, mudando só a placa. Então, agora eu já tenho aqui, falta só o último veículo dessa empresa, que é a Export 2013. Então, a Export, cadê a placa dela? É essa placa aqui. Aqui a placa da EcoSport, ela é 2013, ela é do modelo 2. O que é o modelo 2? O modelo 2 é um modelo 2.0 Flex Turbo do veículo 3, que é a EcoSport. Então, pronto, com isso aqui eu já tenho agora todos os carros que estão especificados aqui. Pronto, já fiz todos os carros. O que falta agora? Agora, cada carro desse aqui, ó, pode ter uma cor diferente. Então, eu vou criar uma tabela de cores. Criar uma tabela de cores. Vai ter um identificador e um nome da cor. Uma tabela de cores. Essa tabela de cores, eu teria a tendência também, nesse ID, de usar o TinyInt, porque acho que dificilmente a gente tem mais de 250 cores diferentes de carro, né? Apesar que tinha uma época aí que você ia na concessionária, o cara falava, isso aqui é um azul, e tinha um nome, os azul tem nome, azul não sei o que, azul mirabolante, esse aqui é um... Não, é uns nomes bonitos, cara, azul não sei o que, verde, se bem que hoje você já viu que o negócio está meio padronizado no branco, não tem preto, não tem muita... Não é tão, as concessionárias não estão tão coloridas como antigamente, né? Mas acho que 250 cores tá de bom tamanho. A gente já sabe que se for rosa da Mary Kay. Então, esse D aqui eu teria uma forte tendência de pegar o TinyInt lá para fechar com 250 cores. Então, vamos botar as cores aqui. E as cores que nós temos no exercício é branco,
Então, tem branco. Esse aqui é um verde. Percebe que, ao criar uma tabela de cores, se eu tiver na frota 180 carros brancos, em vez de escrever branco 180 vezes, que seriam pelo menos 6 bytes, eu vou gastar só 1 byte do ID. Em vez de colocar branco 180 vezes, seria 180 vezes 6. Se eu usar o varchar, é 7. Né? Então, olha só, já é uma economia significativa. Qual que é a cor do outro lá? Vermelho. Então, vermelho. Pronto, então deixa eu ajustar isso aqui. Aí, eu tenho que falar qual que é a cor de cada carro. Então, beleza. Então, aqui na tabela de carros, eu vou ter que acrescentar mais uma informação aqui. Opa, inseri uma linha para cima, não era isso que eu queria. Volta. Aqui eu vou ter que inserir uma coluna, tanto faz a direita ou a esquerda, não tem problema, porque eu vou ter que colocar aqui a cor. E aí, para essa cor, eu vou associar a tabela de cores que eu tenho aqui. Ó. Então, o Gol é branco. O Gol é esse primeiro aqui, ele é branco, branco é a cor 1. O Palio é verde. Então, o Palio, que é esse cara aqui, ele é verde, que é a cor 2. Esse próximo aqui, a EcoSport, ele é vermelho. Então, o EcoSport é vermelho. Percebam que aqui, se a frota de táxi dessa empresa hoje tem, sei lá, 75 veículos, essa é a situação de hoje, ela tem 75 veículos rodando. Mas se essa empresa de táxi tiver 20 anos de existência, pode ser que ela tenha 80 hoje, mas ela já teve 3.400 carros. Então lembre-se que um banco de dados, ele não guarda só o retrato da situação atual, ele guarda um histórico da empresa. Às vezes você fez uma compra pela internet, numa loja, faz 5 anos que você não volta lá e não compra nada. Você resolveu entrar no site, tinha uma promoção, vai comprar, seu cadastro está lá. Por quê? Porque as empresas têm o hábito de guardar essas informações. Então, a gente tem que pensar nisso no banco de dados, porque é lá que as informações daquela empresa ficam armazenadas. Show! Já tenho montadora, veículo, modelo, carro, motorista e cores. Está faltando agora só saber quem pegou cada carro e quando, né? Então, eu posso criar uma tabela. E aí, essa tabela, eu vou botar ela onde? Vou botar ela... Deixa eu dar uma organizada aqui. Vou colocar ela para cá. Acho que dá para encaixar ela aqui. Vamos chamar essa tabela... Podemos chamar ela de viagens. Viagens ou motoristas, carros. É uma opção. E lembra quando eu falei de motoristas carros? Por que eu estou pensando nessa possibilidade? Porque aqui nós vamos registrar agora qual que é o relacionamento que existe entre motoristas e carros. Um motorista, ele pode dirigir quantos carros? Muitos. Às vezes o cara vai trabalhar, cada dia ele pega um carro diferente. Normalmente as empresas de táxi não fazem isso por uma estratégia de... Aí eu já estou pensando no processo. Como a empresa funciona. Algumas empresas que têm veículo e que vai para a mão de funcionário, as empresas têm a tendência de deixar um veículo, se bem que isso é contraproducente, isso nem sempre funciona. Porque se eu tenho um carro que pode rodar 24 horas, não faz sentido eu deixar na mão de um motorista só, porque esse motorista só deu 8, 10 horas de dirigindo e ele precisa descansar. Então, se eu quero que esse carro rode 24 horas para me tirar o máximo de proveito e faturamento dele, certamente esse veículo vai cair na mão de mais de um motorista. E isso me traz um transtorno, porque quando o carro quebra, eu não sei qual daqueles motoristas que dirigiu aquele carro que é o destruidor de carro. E da forma com que o motorista dirige, ele pode destruir mais ou menos um veículo da empresa. Então, tem empresa que... Se tem cacife, né, compra um carro, entrega para aquele funcionário, porque o histórico de manutenção daquele veículo poderá ser associado a um motorista, e isso pode ser uma estratégia. Isso depende de empresa para empresa, tá?
Então, eu vou criar aqui mais uma coluna, porque aqui agora nós vamos ter uma tabela que... Bom, então, considerando o nosso exemplo hipotético, nós vamos considerar que um motorista pode dirigir vários carros e um carro poderá ser dirigido por vários motoristas. Então, se nós temos uma situação onde a cardinalidade é de muitos para muitos, o que acontece? Nasce uma tabela aqui no meio. E essa tabela que nasce eu vou chamar de motoristas carros. E aí, nessa tabela, nós vamos ter quem é o motorista. Eita. Quem é o motorista? Motorista, oh caramba. Motorista, qual é o carro? Quando que ele pegou? Quando que ele devolveu? Antes de pôr devolveu aqui, deixa eu inserir uma outra coluna aqui. Deixa eu já dar uma diminuída nisso aqui, já dar uma diminuída nisso aqui, para ficar tudo visível na tela. O carro e a placa vai precisar de mais espaço. Chamei de pegou e devolveu, mas poderia usar nomes mais adequados, tá? Centralizando. Vamos centralizar isso aqui tudo, para ficar bonitinho, e vamos botar essa bordinha aqui. Beleza, então vamos lá. Vamos pegar o primeiro caso. O Flávio. Quem é o Flávio? É esse cara aqui. Flávio é o motorista. Que carro que ele pegou? Ele pegou o XPT 1015. Pegou o XPT 1015. XPT 1015 é esse carro aqui. E a partir daqui, ó, a gente sabe tudo dele. XPT 1015, que diabo é isso? Ele é 2010, é do modelo 1, da cor 1, e aqui a gente consegue rastrear tudo e ter todos os detalhes desse carro. Ele pegou esse carro quando? Ele pegou ele nesse dia e nesse horário. E aí eu já tenho uma dor de cabeça aqui, porque ficou maior do que poderia ser. Deixa eu ver se eu consigo ganhar espaço aqui. Ele devolveu quando? Devolveu nesse dia e nesse horário. Eu fiz o primeiro. O próximo. O Pedro Ernesto pegou esse veículo aqui. Vamos lá. O Pedro Ernesto é o motorista 2 que pegou esse carro. Ele pegou nesse dia aqui às 18 horas e devolveu nesse dia aqui às 23h30. O próximo, o Frederico. Agora nós vamos brincar aqui, agora nós vamos registrar todas as informações, né? Agora o Frederico, esse carro. Quem é o Frederico? Frederico é o 3. Qual que é o carro? É essa placa. Quando é que ele pegou? Ele pegou nesse dia e horário e devolveu nesse dia e horário. Próximo, o Flávio Cunha. Flávio Cunha é o motorista 1. Pegou esse carro no dia 10/11 a meio-dia e devolveu 10/11 às 21 horas. Aí. Próxima ocorrência, o Pedro Ernesto. Pedro Ernesto pegou esse carro. Pedro Ernesto é o motorista 2, pegou esse carro. Pegou quando? Pegou dia 15/8 às 5 da madruga e devolveu às 20 horas, no mesmo dia. Pronto. Próxima ocorrência, Flávio da Cunha. Flávio da Cunha pegou esse carro aqui. Flávio da Cunha, motorista 1, pegou esse veículo. Quando é que ele pegou? Dia 1/1 às 11. Ele devolveu dia 1/1 às 23. Próxima ocorrência, acabando. O Frederico Costa. Frederico Costa, é o 3, pegou esse veículo. Ele pegou dia 10/5 às 11 e devolveu a 10/5 às 21. E ando colando. Próximo,
Pedro Ernesto, XPD 1015. Pedro Ernesto é o motorista 2, pegou esse veículo, ele pegou dia 10 às 11 e devolveu dia 10 às 23. E por último, o Frederico Costa, que é o motorista 3, pegou esse veículo, ele pegou às 10 e 8 às 15 horas, dia 10 do 8 às 15 horas, e devolveu às 23 horas aqui. Então, deixa eu só, para ficar bonitinho aqui o nosso negócio, vai ficar tudo centralizado, pronto. Olha aí. Vamos só juntar tudo na mesma tela aqui para a gente fazer o encerramento dessa atividade aqui. Tivemos, então, 7 tabelas. Vamos ver o que deu de informação nisso aqui. Vou dar um famoso Ctrl+C aqui. Vou abrir aqui o Notepad++. Lembrando que esse universo é um universo muito pequeno de informação. Substituir todos. Agora eu tenho que pegar e substituir 2 espaços por 1 espaço. 2, deixa eu ver, 2 por 1 espaço. Pronto. Vamos ver o que a gente tem aqui de tamanho. Tamanho 849. 849 para 1185. Lembrando que essa redução aqui, ó, de 1185 para 849 dá uns 30% mais ou menos. Mas lembrando que isso aqui é num universo muito pequeno, muito pequeno. A gente está falando aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 registros de motorista que pegou carro. Se a gente estivesse falando de um universo da empresa que está funcionando há 15 anos, já passou por lá 4.200 motoristas, esses veículos rodam 24 horas por dia, sem parar, só para quando estraga para ir para a oficina, o volume seria muito maior e, obviamente, a economia seria bem superior aos 30% que a gente está estimando aqui. Para fechar, eu preciso do seguinte, isso aqui é a proposta que eu tenho para organizar esses dados. Será que essa minha proposta, ela contempla o entendimento de saber que o motorista Frederico Costa dirigiu? Vou pegar essa terceira ocorrência aqui, ó. A terceira ocorrência é essa daqui, ó. Então, deixa eu pegar aqui, só para a gente fechar, ó. O motorista 3 é esse Frederico Costa. Ele dirigiu RYU, é o veículo, RYU é esse veículo aqui. Oh, caramba. É esse veículo. Esse veículo, ele é da cor 3. Se ele é da cor 3, é esse cara aqui, ó. Ele é do modelo 2. Se ele é do modelo 2, a gente está falando desse carro aqui, ó. Se ele é do modelo 2, ele é do veículo 3. É uma Export da montadora. Se é da montadora 3, a montadora 3 é uma Ford. Então, percebam que, se eu olhar para isso aqui, ó, eu estou falando que o motorista Frederico Costa dirigiu o veículo RY4754 de 21/10/2013, das 11 da manhã às 10 da noite. Esse trata-se de um modelo 2.0 Flex Turbo de uma EcoSport da montadora Ford, um veículo vermelho. Então, percebam que, apesar de ter organizado os dados completamente diferentes do jeito que está aqui, eu tenho as mesmas informações e o mesmo significado. Ok? Lembrando que
Uma montadora como essa Volkswagen pode chegar a ter dezenas de veículos diferentes. Cada veículo pode ter vários modelos diferentes. E aí, gente, é multiplicação. Você multiplica, ó, vamos chutar um número aqui, ó, 50 montadoras, com aproximadamente todas elas tendo 1.500 veículos diferentes. Isso eu estou falando na história, porque o banco de dados não é um retrato do agora, o banco de dados ele tem um histórico de informação registrado. Isso pode significar 15, 20 mil modelos que podem ter passado no mercado 3, 4, 5 milhões de veículos. Eu posso ter tido 20 mil motoristas que trabalharam, e isso pode gerar aqui, ó, nessa tabela, milhões de ocorrências, tá? A gente tem sempre que pensar que isso aqui é um universo muito pequeno. Alguma dúvida, alguma pergunta aqui sobre essa atividade? Então, eu já vou mostrar para vocês. Eu quero mostrar a próxima atividade que já está disponível, porque eu quero que vocês percebam que ela está um pouco diferente. Eu agora, a partir da atividade 6, eu não te dou as informações, eu te dou um problema. No texto abaixo, temos a descrição de um cenário. Descrição de um cenário para o qual é necessário um banco de dados. Crie uma proposta organizada em tabelas com dados fictícios para atender aos requisitos descritos no texto. Aqui é a forma como você tem que enviar isso, vocês já estão cansados de saber, né? Vai mandar por e-mail para andré.cefores@gmail.com e o assunto é BD1, atividade 6. E aqui eu estou falando para você o seguinte agora, ó. Existe uma academia que precisa controlar seus clientes. E é necessário saber o seguinte: quais clientes pagam as mensalidades em dia? Qual o valor total recebido em cada mês? Quantas mensalidades estão atrasadas? Qual o valor a receber em mensalidades vencidas e não pagas? Qual a média de idade dos clientes? Quantos clientes tem de cada sexo? Então agora o negócio começa a ficar um pouco mais próximo da realidade quando você vai fazer um projeto de banco de dados. Quando você vai fazer um projeto de banco de dados, você não vai ver isso aqui, ó. Você vai, na realidade, chegar para uma reunião e discutir isso aqui, ó. Você vai implantar um software que vai controlar a academia, então você vai sentar com o dono. Senta com o dono e ele vai te explicar como é que a academia funciona, o que ele precisa controlar. E vocês vão perceber mais uma vez que esse exercíciozinho aqui é um pedacinho muito pequeno de um problema que é muito maior. Porque uma academia tem equipamentos que precisam de manutenção, esses equipamentos provavelmente eles têm um fabricante. Provavelmente a academia quer controlar qual que é a vida útil desses equipamentos, porque uma academia, quando vai comprar equipamento novo, ela pode analisar o histórico dos equipamentos que ela já teve, de quais eram as marcas, quais foram as marcas e modelos de equipamentos que tiveram uma vida útil maior, consequentemente dando um maior retorno do investimento. Quantos funcionários estão contratados? Quando que eles trabalham? Qual que é a escala de horário desse funcionário? Da funcionária que controla a entrada, do funcionário que é o instrutor da academia, que ajuda os seus clientes. Isso eu estou falando de uma academia, não estou nem falando de uma rede. Então, a gente sempre trabalha com um probleminha que é um probleminha pequenininho de um... Aqui eu chamei de quê? Eu chamei de cenário. Eu estou chamando de cenário porque o autor no livro chama de mini-mundo. Tá? Então, vocês têm que olhar para isso aqui e fazer uma proposta com tabelas que permitam, depois que eu olhar para as tabelas aqui, ó, que você vai propor, do mesmo jeito que eu cheguei aqui e consegui levantar que o Pedro Ernesto pegou um Palio no dia 15/8, 5 da manhã e devolveu às 8 da noite, eu vou olhar para a proposta que você está apresentando e ver se eu consigo levantar essas informações que estão aqui. Se eu consigo olhar lá para a sua proposta, por exemplo, aqui eu conseguiria falar, por exemplo, ó, que aqui a gente não tratou disso, mas você concorda que eu posso olhar para esse banco de dados dessa atividade que a gente acabou de corrigir e conseguir levantar, por exemplo, quantas horas, em média, um motorista dirige por dia? Eu não consigo levantar essa informação dentro desse banco de dados? Consigo. Eu tenho a hora que o motorista pegou o carro e a hora que ele devolveu. Eu consigo falar, ó, em média, um motorista aqui na minha empresa, na minha frota de táxi, ele dirige 9 horas por dia, em média. O que significa isso? Teve uns que dirigiu 6, outros que dirigiu 10, 12. Então, eu consigo fazer esses cálculos, consigo levantar essas estatísticas. Então, agora, nessas atividades, eu começo a te dar um problema.
E você vai ter que sair, por exemplo, do problema e tentar imaginar como é que você pode organizar isso lá dentro do banco de dados. Então, começa a ficar um pouquinho mais complexo. Alguma dúvida com relação a essa atividade 6 aqui? Então, só me resta dizer, divirtam-se. Deixa eu só finalizar a gravação da aula aqui.